Bom, voltando aqui na nossa aula de orgânica, a gente estava falando de aromáticos. Na outra aula a gente falou desses compostos aqui, né, do tolueno, naftaleno e antraceno. Agora a gente vai seguir falando um pouco mais sobre esses compostos. Então, o benzeno foi descoberto em 1825 por Michael Faraday, no gás de iluminação usado em Londres, né? Faraday é o mesmo cientista que talvez vocês já tenham visto na área de física, que trabalhou com muitos fenômenos elétricos e determinou algumas leis elétricas, as leis de Faraday. Ah, em 1834, o químico Erhard Mitscherlich determinou a forma estrutural do benzeno. Além disso, tiveram estudos também do Kekulé, que trabalhou nisso aí também, que a gente já viu no começo da introdução de química orgânica. E então a história do benzeno ela é curiosa, porque durante muitos anos os químicos se esforçaram para descobrir como os 6 átomos de carbono e os 6 de hidrogênio estavam organizados, estavam arranjados aí nessa estrutura. Já na metade do século XIX, os cientistas haviam proposto algumas estruturas e alguns desenhos aí de como o benzeno poderia ser estruturado, poderia ter sua fórmula estrutural definida. E aí a gente tem a estrutura de Dewar, Leidenberg, Claus, Armstrong e Bayer, mas nenhuma delas era satisfatoriamente adequada para explicar a estrutura do benzeno. Então, foi em 1865 que Kekulé, aquele mesmo lá que a gente estudou as 3 primeiras leis no começo da introdução de química orgânica, ele propôs a ideia do hexágono, né, desse anel hexagonal aqui, completada no ano seguinte com a hipótese da existência de um par de estruturas em equilíbrio. Então, como eu falei para vocês no começo, na outra aula, a gente tem essa estrutura aqui para o benzeno, mas ele está em equilíbrio com uma outra que é a alternância. Veja só. Aqui, ó, eu tenho a dupla. Nessa outra aqui está simples, ó. A dupla está do outro lado. Ó. Então eu alterno as ligações duplas. Por quê? Porque eu não sei definir exatamente onde cada ligação dupla vai estar. Por que isso acontece? Porque essa estrutura ela é um tanto peculiar. Ela tem a característica de deslocalização de pares de elétrons e por conta disso você não consegue definir exatamente onde as ligações duplas estão. Por conta disso, a gente precisa representá-la dessa maneira que está descrita aí para vocês. E então, descrevê-la dessa forma. Além disso, existem outras estruturas, obviamente, que têm essa característica, que apresentam isômeros dessa forma. E a gente vai ver isso, como eu falei para vocês na outra aula, com mais detalhes quando a gente for estudar a isomeria óptica e as características desses compostos, certo? Vamos passando aí. Com relação à toxicidade desse tipo de compostos aromáticos, quase todos são tóxicos. A toxicidade dos aromáticos é particularmente mais nociva do que alguns outros compostos. O problema da inalação é mais grave entre os operários da indústria química, que ocorre geralmente em locais insalubres de trabalho. Alguns países, como a Índia, por exemplo, têm locais altamente insalubres, que as pessoas não usam equipamento de segurança, porque a mão de obra é barata e tudo mais, por uma questão social e tal. Tem muitos problemas de saúde, de intoxicação com compostos da indústria química. Então, por exemplo, eu tenho aqui o benzopireno, a gente já fala dele. A gravidade da intoxicação ela depende da natureza do composto, é claro, né? Dependendo do tipo de composto, ele vai ser mais ou menos tóxico. Para testar uma substância, normalmente se usa ratos, ou coelhos, ou cachorros, ou enfim. Normalmente é mais comum rato, porque isso é mais fácil de produzir e eles servem para isso mesmo, para fazer os testes. Então, são dados a ele uma grande quantidade da substância que você quer testar. E determina-se o DL50, que é a dose letal 50. O que isso quer dizer?
ela indica a quantidade de substância por quilo de peso do animal que provoca a morte de 50% deles. Ou seja, imagine, você tem aí, digamos que você tenha 100 ratinhos, e aí você dá uma dose em todo mundo. Uma dose alta aí do composto. E aí você vê a quantidade que morre, até chegar em 50. Quando morrer 50, aí você vai aumentando a dose. Quando você conseguir matar 50 dos 100, aí você tem a dose letal do composto. No caso do álcool comum, é 10,6 grama por quilo em ratos. Então, por exemplo, se você injeta 10,6 gramas por quilo do rato, imagina que o rato tem 1 quilo, você tem que injetar 10,6 gramas de álcool nele. Fazendo isso, pelo menos metade das amostras de rato que tiver vai morrer. O benzeno, ó, é 5,7, tolueno 5, formol 2,4. Então, dependendo do composto, você precisa de mais ou menos substância para matar as pessoas ou os seres vivos no geral, né? No caso aqui, por exemplo, formol é muito mais tóxico do que o álcool. Então, com 1/4 apenas, mais ou menos, da quantidade de formol, a gente consegue matar a mesma quantidade de rato que mata com 10 gramas de álcool, né? Por essa tabela aqui. Então, o benzopireno, ele é um composto carcinogênico. Ele é um composto que promove muito mais facilmente alguns tipos de câncer nos organismos vivos. Então, ele é altamente perigoso. Normalmente ele é encontrado em cigarro, na queima de algumas substâncias que tem no cigarro. Ele é produzido e é inalado, ou é absorvido pela pele, o que é um problema para quem fuma e para quem está perto, né? Então, a nomenclatura dos hidrocarbonetos ela funciona da seguinte forma. De acordo com a IUPAC, ela consagrou o nome benzeno para os aromáticos. Então, a maioria dos aromáticos, uma boa parte deles pelo menos, é definida a partir do benzeno, certo? Então, os hidrocarbonetos com um único anel aromático e uma ou mais ramificações saturadas são denominados hidrocarbonetos alquilbenzênicos ou simplesmente benzênicos. Seus nomes são derivados da palavra benzeno, precedida pelos nomes das ramificações. A numeração dos carbonos no anel deve partir da ramificação mais simples e prosseguir no sentido que resulte nos menores números possíveis. No caso desse aqui, ó, só tem uma ramificação, então metilbenzeno, certo? Metil, que é esse radical, benzeno, que é essa estrutura. Só que normalmente a gente conhece ele por tolueno, é o nome geral desse composto, mas o oficial é esse aqui. Nesse caso aqui, a gente tem ramificações diferentes e por conta disso a gente precisa numerar a cadeia. Sabendo disso, a gente tem que seguir uma ordem para numerar. E a gente vai seguir justamente um sentido em que as ramificações tenham a menor numeração e, além disso, comece pela ramificação mais simples. No caso aqui, a ramificação mais simples são essas duas. A gente vai começar por essa. E aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente tem aqui no 3 radical etil, né? Lembra que sempre a gente precisa seguir a ordem alfabética. No 1 e no 2, radical metil. Por ter dois dele, a gente vai usar o prefixo di. E benzeno, que é essa estrutura cíclica aqui aromática, certo? Seguindo, quando a gente tem duas ramificações, no caso de duas ramificações, são bastante usados o prefixo orto, meta e para, a fim de indicar as posições 1, 2, 1, 2, ou 1, 6, 1, 3, 1, 3, ou 1, 5 e 1, 4. Então, ó, orto, meta, para. Com relação a quem? Com relação a R. Vamos ver isso com mais detalhe. Ó, 1, 2 de metilbenzeno. Ó, a posição, veja só, aqui e aqui, ó. Ó, aqui e aqui, qual é o nome? Ó, orto, certo? 1, 2. Então, ao invés de a gente colocar 1, 2 de metil, a gente pode colocar só O de metilbenzeno, que é orto de metilbenzeno. O nome comum desse composto é xileno.
Então tem o ortoxileno. Aqui, ó, posição 1,3, ó, posição 1,3, meta. Então vai aqui, M de meta, meta-dimetilbenzeno ou M-xileno. Esses nomes diferentes aqui, ó, que são os nomes comuns e populares desses compostos, a gente não precisa decorar. A gente precisa saber, basicamente, a regra oficial, que é o que é geral para todos. E aqui, ó, posição 1,4 para. Então, P de para-dimetil, benzeno, no caso P-xileno, certo? Seguindo, quando a gente tem grupos monovalentes, quando o aromático é a ramificação, né, derivado dos hidrocarbonetos aromáticos, denomina-se grupos aril ou arila, e são simbolizados normalmente por AR. A gente pode simbolizar só por AR. E aí a gente tem aqui, provavelmente no livro de vocês têm essa tabela, na tabela, que tem esses radicais. Então aqui a gente tem, por exemplo, fenil, benzil, O, que é de ortotoluil, que está relacionado ao tolueno, metatoluil e paratoluil. Então aqui, ó, além desse aqui, esses daqui são todos toluenos que estão na posição orto, meta e para. Lembra da posição, ó, 1, 2, 1, 4, 1, 6. Orto, meta, para. OMP. Aí aqui atenção para os dois primeiros, que se costumam causar confusões. O grupo derivado benzeno se chama fenil, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o fenil, certo? É só o anel com uma ligação, que é a ramificação. O benzil é o grupo derivado do tolueno, ó. Aqui, ó. Fenil ele tem o anel e a ligação. O benzil ele tem o anel, um grupo de carbono e a ligação. Então é um benzil, diferente do fenil, certo? Então aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3 fenil, ó, trifenil, metano. Metano é que tem um carbono apenas, certo? Aqui eu tenho 1, 2 difenil, ó, 1, 2 porque tem 2, fenil, que é esses anéis, etano. Cadeia principal aqui, ó, tem 2 carbonos, etano, certo? Deixa eu marcar. Ó, cadeia principal tem um carbono e o resto é ramificação. Cadeia principal tem 2 carbonos, o resto é ramificação. Cadeia principal aqui, certo? A gente vai começar a numerar por esse lado porque a dupla está mais próxima dessa extremidade. Então, 1, 2. Aí na posição 2 eu tenho o radical metil. Na posição 4 eu tenho o radical metil. Na posição 4 eu tenho o radical fenil. Ó, fenil. E aí eu tenho essa cadeia 4-fenil, 2,4-dimetil, X2N. Vejam que o que a gente está vendo agora, basicamente, é uma compilação de todos os dados que a gente viu de alcanos, alcenos, alcinos, cadeias cíclicas, cicloalcadienos. Tudo isso segue basicamente a mesma regra. Se você sabe a primeira regra que a gente aprendeu nos alcanos, nos hidrocarbonetos mais simples, você pode aplicá-la da mesma maneira para todos os restantes dos compostos orgânicos hidrocarbonetos, certo? Então, o que vai mudar são alguns detalhes, obviamente, nem toda estrutura é igual, mas o básico mesmo, o esqueleto de tudo isso está definido no começo, né? Na família dos aromáticos é muito comum o uso de nomes particulares. Então aqui, ó, naftaleno, antraceno, fenantreno. Esses compostos têm nomes diferentes, a gente não precisa decorá-los, a gente precisa saber que eles existem e entender que eles são aromáticos, certo? Classificação dos aromáticos. Aromáticos mononucleares, certo? São hidrocarbonetos que têm um único anel benzênico, como esse daqui, ou com ramificação. Com ramificações insaturadas, como o estireno. Primeiro grupo é o mais importante, por isso a gente diz que eles são os benzênicos. São os aromáticos monocíclicos
com ramificações acíclicas saturadas. Então aqui eu tenho benzeno, aqui eu tenho tolueno, e aqui eu tenho as variações orto, meta e para tolueno. Aqui eu tenho o etil, fenil. Aí eu tenho também os aromáticos polinucleares, que eu tenho os com núcleo isolado, ó, que eles estão separados aqui, ó, certo? E eu tenho os núcleos condensados, naftaleno, antraceno e fenantreno, ó, isolado, condensado, certo? Então, para finalizar, tem a presença dos aromáticos na nossa vida. Um dos aromáticos que é muito importante para a indústria é o índigo, que é usado para tingir tecido, principalmente o jeans, naquela cor azul clássico. Então, o índigo natural ele é extraído de uma planta e ele era extraído no século XIX na Índia, em Java. Só que esse químico aqui, o Bayer, ele trabalhava com rotas sintéticas para produção de compostos diferentes. E aí ele conseguiu uma rota, né, para produzir o índigo de forma sintética. Muito mais barato do que importar produto da Índia. Isso acabou levando a indústria alemã para o auge e a indústria indiana essa cadeia de exportação de índigo à falência, né? Mas isso fez com que a Índia também aumentasse sua produção na indústria química, o que foi extremamente útil para eles também. Obviamente não no primeiro momento, né? Mas, então, essa estrutura aqui, ó, é esse composto que dá a cor azul do jeans, da calça jeans que todo mundo usa, da bermuda, do short, enfim. Então, com isso a gente termina a parte de hidrocarbonetos e a gente viu basicamente tudo o que tinha de hidrocarboneto nessas partes aí. E a partir das próximas aulas a gente começa a parte de outras funções orgânicas, certo? Então, por hoje é só.